Bom, vamos lá. Esse vídeo não é uma ofensa. Eu não quero que esse vídeo soe como uma ofensa a quem acredita nesse tipo de coisa, quem acredita em astrologia, em signos, em superstição e tal. Beleza? É um tema que eu tava pensando sobre isso, eu achei um tema importante para falar, não só para quem acredita, para quem não é de igreja, mas um tema importante para falar porque tem muita gente hoje que segue a Cristo, que tá na igreja, que entende a palavra, que conhece os mandamentos de Deus e acredita, continua acreditando em signos, né? Mas, mano, pelo amor de Deus, velho, não eu não vim apontar o dedo pra você que acredita em signos e falar que tá errado, que você vai pro inferno, que você vai queimar no fogo de Satanás. Não é isso, brother. Com todo respeito, mano, não quero que você também fique sendo chato também, que... Não é isso, mano, não seja chato, tá bom? Bom, mas primeiro, qual que é a minha história com signos, né? Eu nunca acreditei, de fato, em signos, em astrologia e tal, porque eu sempre fui o cara da ciência, o cara que estuda ali, vê o que é verdade, o que tem embasamento científico ou não, porque tendo embasamento científico eu levava para minha vida, não tendo embasamento científico eu simplesmente desconsiderava, né, jogava fora. Eu lembro que durante o meu ensino médio, né, os 3 anos ali do ensino médio, em 2017, 18 e 19, eu estudei bastante sobre essa questão de signos para realmente ver se tinha algum embasamento real ou se tudo não se tratava de um conto de fadas. Estudei história, da onde surgiu, como que funciona, né? Como que o nosso cérebro reage a esse tipo de crença, uma coisa que eu vou tocar no assunto aqui nesse vídeo. Aí eu de fato ali bater um martelo e falar, pô, isso aqui existe, isso aqui não existe. Nessa época eu não seguia Cristo, né? Buscava sentido em várias coisas, inclusive em signos, mas eu queria realmente ver, eu vou ser sincero com você, eu queria realmente que fosse verdade, para eu poder assim me apoiar o sentido da minha vida em astrologia. E eu cheguei a uma conclusão. A conclusão é que não passa de um conto de fadas. É a mesma coisa de acreditar em Papai Noel, em fada do dente, em não sei o que, em não passar debaixo da escada porque senão dá azar. É o mesmo pensamento de ir pra praia e pular 7 ondinhas pra vir 7 anos de sorte, pra evitar azar e essas coisas. Beleza? Mas fica aqui no vídeo, desculpa se eu te ofendi, tá bom? O que são os signos? Os signos, como eu acabei de falar, é uma superstição. O que é uma superstição? É algo, uma crença que ela não tem embasamento científico, né? No caso de signos, de astrologia, não tem nenhum embasamento científico, nenhum embasamento palpável de que a linhagem dos astros influencia no meu comportamento, na minha personalidade, certo? Bom, no mundo de hoje a gente é bombardeado com coisas dizendo para onde a gente tem que ir, como a gente tem que falar, como a gente tem que se comportar, o que devemos fazer, mas enfim, o que é verdade? O que é verdade e o que não é verdade? O que eu realmente é coerente para mim seguir e o que é só balela e mentira. Mas beleza, por que os signos eles não existem? Por que a existência da astrologia não tem coerência e embasamento nenhum? E a astrologia, ela é um campo que não é de estudo. Ela não é um campo de estudo. Ela não tem nada a ver com filosofia, psicologia, neurociência, astronomia. Não tem nada a ver com essas coisas. A astrologia, por mais que o nome pareça ali, dá a entender que é um campo de estudo, não é. É um conjunto de ideias, é um conjunto de crenças, né? E a história da astrologia ela remonta desde séculos passados, mas o pessoal tinha uma perspectiva religiosa em relação à astrologia, em relação à movimentação dos astros. Eles enxergavam o pôr do sol, o nascer do sol como uma questão espiritual. Eles acreditavam que quando a lua estivesse numa fase ali, era que o deus tal estava na terra, tinha essas coisas. Signos não é diferente. Tem muitos povos aí antigamente que num período do ano eles se comportavam de alguma forma, de acordo com a linhagem dos astros ali, e num determinado ano, num determinado período do ano, eles se comportavam de outra forma. E daí eles se denominavam, tô no signo tal, eu sou do signo tal. Beleza, eu nem falei de Bíblia ainda, nem falei de Deus ainda, né? Como que funciona essa crença no nosso cérebro?
Por que a gente acredita? Como que funciona? Né? Eu tenho certeza absoluta que, por exemplo, quando eu estava nesse período do ensino médio aí, e eu estava estudando, né, e tal, as pessoas me perguntavam e eu falava, sou de Gêmeos, né, porque eu nasci dia 31 de maio. E daí eu ia lá na internet e via lá, não, comunicativo, beleza, alegre, beleza, aí não sei o que lá, dominante, beleza. Era vários comportamentos assim, ó, que eu me identificava. Aí eu abria lá em não sei o que, em Capricórnio, aí eu via lá, não, eu acho que, né, eu sou de Gêmeos com ascendência em Capricórnio, em Sagitário, não sei o que lá. Por que a gente tem essa identificação? Por que se você entrar na internet agora, nesse exato momento, você vai ver que muitos comportamentos batem com a pessoa que você é? Bom, no nosso cérebro existe um negócio que chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se modificar e de se adaptar de acordo com experiências e aprendizados. É aí que entra, ó, eu vou ler um trechinho do estudo que eu li, que diz assim, ó, presta muita atenção. A crença em signos pode influenciar a neuroplasticidade, beleza, né? Acabei de falar que a neuroplasticidade, ela se molda, né? O cérebro se molda por via de neuroplasticidade de acordo com os aprendizados. Então, assim, é tudo que eu leio, é tudo que eu assisto, é tudo que eu vejo, é tudo que eu aprendo. Né? A crença dos signos pode influenciar nisso ao reforçar certos padrões de pensamento e comportamento. Se alguém acredita que seu signo define a sua personalidade, pode criar um viés de confirmação, fortalecendo conexões neurais associadas a essa crença. Agora presta atenção, mano, nessa frase aqui, ó. Abre aspas. Isso pode limitar a flexibilidade cognitiva, tornando a pessoa menos propensa a questionar ou a mudar as suas percepções sobre si mesma e as suas percepções sobre os outros. Então o que esse estudo que eu li está falando aqui? É um artigo, cara, um artigo de fora. Se eu não me engano é da Universidade de Cambridge. Quando a gente lê lá, né, no meu caso, Gêmeos, aí eu tô lendo lá, pô, comunicativo, mais um viés de confirmação. Dominante, mais um viés de confirmação. Alegre, mais um viés de confirmação. A não sei o que, mais um viés de confirmação. Cara, foi comprovado cientificamente falando que se a gente não tiver um embasamento em algo palpável, em uma verdade absoluta, eu poderia chegar aqui em você e falar: se você é uma pessoa triste, você é uma pessoa depressiva, você é uma pessoa que prefere salgadinho Ruffles do que salgadinho Cebolitos. E se você visse esse vídeo todos os dias na sua mente, todos os dias, todos os meses, toda hora do seu dia, vai chegar um momento que você realmente vai se tornar uma pessoa triste e depressiva pelo fato de eu estar te falando e de você estar se alimentando disso constantemente. Perceba, as pessoas que acreditam em signos gostam muito de falar sobre, gostam muito de aprender sobre, gostam muito de ver, de se identificar, de abrir o site lá do horóscopo e falar: pô, mano, eu sou igualzinho a isso. É mais viés de confirmação, mais viés de confirmação. E é como o estudo falou, isso pode limitar a flexibilidade cognitiva. E agora o que é essa flexibilidade cognitiva, né? Parte do nosso cérebro responsável por entrar informações, discernir informações, é o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, ó, parte da testa. Mano, quando eu li isso também eu fiquei pasmo. Por quê? A parte que recebe essas crenças, superstição, ideias sem embasamento nenhum, horóscopo, essas ideias que eu acabei de falar, né, de não passar debaixo da escada, não fazer carinho no gato preto, ó, desvira o teu chinelo aí porque senão tua mãe vai morrer, deu um negocinho na casa para expulsar espírito maligno, de não lavar o cabelo em tal lua. Essas informações, elas são discernidas pelo sistema límbico, que está mais associado ao sistema intuitivo e emocional. Essas crenças, elas estão mais associadas ao sistema límbico, que é um sistema mais relacionado à emoção, à intuição, do que o córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro que discerne tudo que tem lógica, tudo que tem entendimento, embasamento. Por exemplo, se eu falar aqui para você agora que um hipopótamo tá aqui atrás da câmera e que ele tá olhando para mim e ele é amarelo e ele fala inglês, você vai
o seu córtex pré-frontal ele vai dar uma bugada agora. Porque, primeiro, como que existe um hipopótamo dentro desse quarto? Como que existe um hipopótamo amarelo? Como que existe um hipopótamo que fala inglês? Sério, o seu córtex pré-frontal vai falar o porquê. Ele vai começar a achar, de acordo com as suas informações, o porquê que não tá aqui. Porque você sabe que não tá aqui. Agora, por quê? Isso por quê? Porque você tem um embasamento verdadeiro, um embasamento científico. Você tem conhecimento sobre hipopótamo, você sabe que não tem amarelo, você sabe que um hipopótamo não fala inglês. Por quê? Animal não fala. Você tem um embasamento sobre isso. Agora, se você acreditar em mim, realmente achar que tem um hipopótamo aqui, é o seu sistema límbico, é o seu sistema emocional. E é isso que acontece com as pessoas que acreditam em signos. Elas se movem pelas emoções, não pela razão, pelo córtex pré-frontal. É mais sistema límbico do que o pré-frontal aqui. Mas o problema é que nem tá falando aqui. Pode limitar a flexibilidade cognitiva, tornando a pessoa menos propensa a questionar, ou seja, a se questionar, falar, pô, será que eu agindo assim tô certo? Será que o que eu falei tá certo? Então a pessoa, ela se apoia o sentido do comportamento dela em signos. E você se apoiar em algo, mano, se apoiar o seu comportamento, seus erros, em uma ideologia, uma filosofia vã, que nem é o horóscopo e tal, é um problema enorme, mano, é um problema enorme, cara. Isso é uma barreira pro seu desenvolvimento, isso é uma barreira pra tua, né, no caso aqui, que é um vídeo mais relacionado ao cristianismo, é uma barreira pra sua santidade, mano. Beleza, o que a Bíblia ela fala sobre os signos? É pecado? Não é pecado? Não sei. Ela não fala essa palavra, signos, né? Mais diretamente. Mas, por exemplo, você tem aqui Gálatas, no capítulo 4, no versículo 9, que o apóstolo Paulo fala assim, ó. Isso é para os crentes, tá? Tem muita gente dentro da igreja, tem muita gente seguindo a Cristo, tem muita gente que se denomina cristã e acredita em signos e vive de acordo com isso. Então Paulo vai falar assim, ó. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses especiais. E cara, aqui é muito forte, porque o que Paulo está falando para a igreja de Gálatas? Ele está falando que agora nós somos conhecidos por Deus, nós conhecemos a Deus. Cristo veio e revelou a Deus pra gente. Como que a gente tem coragem, mesmo sabendo de Cristo, mesmo sabendo dos ensinamentos de Jesus, mesmo sabendo do sacrifício, da graça, da misericórdia, do favor, do perdão dos pecados, mesmo sabendo que Cristo reconciliou o ser humano com Deus, como que a gente pode voltar na palavra dele? Aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? E daí Paulo fala assim o seguinte depois: vocês estão observando dias especiais. Como assim observando dias especiais? Observando dias, meses, anos. Quando a gente observa um mês e de acordo com o mês é isso aqui, é esse signo. Ah, a pessoa nasceu em tal mês, então é isso. Fala aqui, observando ocasiões especiais e anos. Sabe? Calendários de horóscopo, de não sei o que. Vocês já não conhecem a Deus? Nós não somos por Ele, melhor, não somos conhecidos por Deus, assim como Paulo está falando. Como que a gente tem coragem de voltar a isso? Não acabou ainda, né? Tem Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8, que também é apóstolo Paulo, e ele fala o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Paulo tá falando, cara, cuidado, velho, cuidado. Paulo tá falando o que eu falei no começo do vídeo. A gente tem muitas filosofias de acordo com as bases elementares desse mundo. O que é bases elementares? É o que a gente tá falando aqui. Calendário de não sei o que, signo de não sei quem. Pode isso, não pode aquilo. Cuidado. Cuidado para que a gente não seja escravizado, igual Gálatas estava falando, por essas filosofias, por essas perspectivas, provém do mundo e não de Cristo.
E Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, fala assim, ó, quem escreveu Apocalipse foi apóstolo João, e daí ele fala o seguinte, ó, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Feitiçaria, o que João está falando aqui? Na época dos apóstolos, tinha muito disso. Muito de sociedade se apoiar em calendário de horóscopo. Feitiçaria, espírito de adivinhação, cujo Apocalipse fala também, a Bíblia inteira fala sobre isso. E olha que eu nem vou falar de Deuteronômio, Levítico, que fala explicitamente sobre isso. De novo, o propósito desse vídeo é uma ideia, é clarear a ideia na cabeça das pessoas. É falar com os crentes também, é falar com gente que está na igreja, que coloca na bio do Instagram Capricórnio. Também é para as pessoas que não sabem, que nem eu no meu ensino médio, não sabem, tem aquela neblina na cabeça, pô, isso é de fato ou não é? É um fato embasado cientificamente ou não é? É mentira ou é verdade? Irmão, a única verdade é Cristo. Acabou. Nós, como seguidores de Cristo, como que a gente deve se comportar em relação a isso? Forma calma, mansa e humilde. Sem ser chato. Sem ficar apontando o dedo para a cara das pessoas e falando você vai pro inferno. Você acredita numa patifaria que vai te mandar pro inferno. O que devemos se preocupar aqui nessa terra é amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos uns aos outros. E instruir as pessoas para o verdadeiro caminho, para a verdadeira verdade, para a vida, que é Jesus Cristo. Plantando sementes do reino no coração das pessoas. E sempre, em hipótese alguma, deixar de se posicionar em Cristo. Em hipótese alguma, quando você for perguntado se você acredita nesse tipo de coisa, você fala, não, eu acredito, não, eu respondo para não ficar chato, né, para não gerar debate, para não ser chato, para não ser excluído. Nunca, mano. Isso daí é ser um cristão morno. A gente precisa ser um cristão quente, um cristão que se posiciona em Cristo, um cristão que respeita a Bíblia, porque eu já disse isso nesse vídeo. Esse negócio aqui, irmão, Bíblia Sagrada, essa bendita dessa Bíblia Sagrada, ou você considera ela como absoluta ou obsoleta. Não tem como você, eu concordo aqui, mas aqui eu não concordo, que não sei o que, né, tem que ver. Não. Ou você tem Cristo, ou você segue a Ele e abre mão de tudo para Ele, das suas filosofias, das suas perspectivas, do seu sentido de vida e deposita isso para Ele. Ou não sei, mano. Ou vai se continuar um cristão morno, um cristão que não se posiciona. E sempre estando pronto para ser desprezado, humilhado, zoado, deixado de lado em nome de Cristo. Ser digno de ser humilhado em nome de Cristo. Entendeu? Não é ser chato, não é ser acusador, não é isso. Mas é você se posicionar em Cristo, se posicionar para si mesmo. Parar que a tua única verdade, o teu único caminho, a tua única verdade, o teu único mandamento é Cristo. Não é signo, não é horóscopo, não é calendário, não é deixar o chinelo para cima que vai fazer tua mãe morrer, não é não passar debaixo da escada, porque tudo que você considera que tem poder sobre a tua vida, sobre o teu comportamento, sobre teus pensamentos, tem poder sobre você. Você é escravo daquilo. E se tem uma coisa que vale a pena ser escravo, é de Cristo, porque em Cristo está a verdadeira liberdade. Aí você pode estar me perguntando, pô, mas você falou tudo isso daí sobre signo, sobre comportamento e tal. Na Bíblia, Cristo fala sobre a forma que a gente tem que se comportar, sobre a forma que a gente tem que depositar o nosso comportamento, as nossas falas. O mesmo processo de pensamento de quem acredita em signos não seria o mesmo processo de pensamento em quem acredita nos mandamentos cristãos? Eu falo pra você, mano, não. Porque ao mesmo tempo que lá no ensino médio eu estudei muito para saber se isso era verdade ou mentira, quando eu estava começando a seguir a Cristo, eu fiz a mesma coisa. É óbvio, não é por isso que eu acredito que eu tenho, não é por isso que minha fé é alimentada. Mas antes, na minha imaturidade espiritual, eu fiquei assim dias e dias estudando sobre o cristianismo. Dias e dias estudando sobre o embasamento científico, o embasamento psicológico, o embasamento, qualquer tipo de embasamento do cristianismo. E eu cheguei numa conclusão, mano. Eu cheguei que Cristo existe. Cristo existe em mim e Cristo é a única verdade. Ela é a verdade absoluta. Vou deixar aqui na descrição um link de um estudo muito louco, cara,
sobre o cristianismo alinhado com a psicologia, alinhado com os comportamentos, alinhado com o sentido de vida, alinhado com o tipo de fala, o tipo de pessoa quem você é. É um estudo que foi feito lá fora, mas que a Associação de Cristãos na Ciência traduziu ele pra gente. Então eu vou deixar esse link aqui na descrição. É um texto complexo, é um texto muito grande, mas se você tem interesse em desmistificar essas superstições na tua cabeça, lê esse texto. Só para você ter uma ideia, o título do texto, o título do estudo é Cristo, o Senhor da Psicologia. Tudo é só um que aponta que o cristianismo é a verdadeira verdade, o verdadeiro sentido para o cérebro humano. Não vou, esse vídeo já tá muito longo, mas eu não vou me estender, mas puxa aí na tua cabeça. Se signos é verdade, por que ninguém abre mão da dependência química, da imoralidade sexual, das coisas ruins, pelo fato dele ser de signos, pelo fato dele ser de Capricórnio? Mas por que você vê tanta gente abrindo mão de tráfico, abrindo mão de dependência química, abrindo mão de se destravando o comportamento, se tornando uma pessoa mais comunicativa, ou vice-versa, se tornando mais uma pessoa comportada, uma pessoa educada, quando começa a seguir os mandamentos de Cristo, quando entra para a igreja? Por que você vê de um lado você não vê isso e do outro você vê? Pensa nisso, mano, beleza? Espero que você tenha gostado, eu sei que esse vídeo está muito longo, que você tenha entendido esse vídeo, o propósito desse vídeo não foi ofender, é uma instrução, uma ideia, uma sugestão, uma exortação, sempre baseada na palavra de Cristo, sempre baseado na Bíblia. Beleza, meu irmão? Deus te abençoe grandemente, fica com Deus, até mais, um abraço.